pai, filho, você está vivo, ninguém pode tirar essa unção, ninguém pode tirar essa bênção. E hoje à noite, quando você estiver comigo, aquele colchãozinho mais sem vergonha e surrar, ele vai te sentar. E aquele cheirinho de bafim de dragão que todos nós temos é a coisa mais gostosa desse mundo. Mentira, verdade? Ninguém tira isso. Você não compra esse farmácia, pagamento, no mercado, em shopping center, lugar nenhum. Então vamos valorizar o que a gente tem. Vamos valorizar e ser feliz, porque a gente só vive uma vez. Amém. Nessa terra só uma vez. Nós vivemos a vida inteira para merecermos a salvação e sermos arrebatados com o Senhor. Nós vemos isso. O Senhor tem que investir no futuro. Futuro? Nisso! Meu futuro está com o Senhor, filho. Amém. Vamos pegar. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher Cuxita, que tornaram por quanto tinha tornado a mulher. E disseram: porventura falou o Senhor somente com Moisés? Não falou também por mim? Não falou o Senhor com você? E era varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés e Arão e Miriam: vocês três, sai da tenda da congregação que eu quero falar com vocês. Gente, peraí. Imagina quem trabalha na empresa. Quando você é chamado pelo patrão, não, filho da barriga, não. O Senhor chegou e falou: Moisés, Arão e Miriam, saia da tenda da congregação e vem aqui. Agora. Ei, dá vontade de ver ou não? Olha, se você não cura com o Senhor vai te chamar. Se você prevarica, o Senhor vai te chamar. Você vai ficar perante Ele, para você aprender o que é bom. Está disposto a ficar na frente do Todo-Poderoso? Vou fazer de novo a voz do Senhor. Atenção. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e Miriam: vocês três, saem da tenda da congregação e saíram eles três. Então o Senhor desceu da coluna, nessa série. Então o Senhor desceu da coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam e eles saíram juntos. E disse: ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim como meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Opa, peraí, filho. Se você se diz profeta, mentira! O profeta não diz que é profeta. O profeta só é profeta que o Senhor fala com ele no aconchego ou no sonho. Só o Senhor fala. Agora, existem alguns especialistas. Esse eu falo com ele. O profeta, o grande profeta, o Senhor manda alguém falar com ele. Ou fala com ele com enigma, ou fala com ele com sonhos. O Senhor manda um anjo falar com ele. Agora, quando você é um profeta de verdade, o Senhor fala diretamente com você. E aqui tem outro detalhe maravilhoso, meu irmãozinho querido do coração. Não tem título não, filho. O Senhor não disse aqui: eu vou falar com o pastor, mas não, é negativo. Não existe pastor nem pastora. O Senhor fala com qualquer um. Fala assim comigo: Senhor, fala comigo. Se eu não prevaricar, se eu não duvidar, se eu obedecer e não murmurar. Amém? Não é assim que meu servo Moisés, que é fiel a mim em toda a casa. Boca a boca falo com ele, e de vista não com figuras, pois ele é a semelhança do Senhor. Oi! Dá vontade de chorar, filho. Eu falo com você, boca a boca, não com figuras, não com metáforas, porque você é a minha semelhança.
Você é a minha imagem. Você é tudo para mim. Dá vontade de chorar, não? Eu escuto as pessoas chegando. Desculpa. Mentira, não tem nada disso. Vou ler de novo. Pode você passar a introdução. Boca a boca fala com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor, porque pois não tivesse temor de falar contra o meu povo, contra Moisés. E aqui vem outro mandamento para você, meu irmão, minha irmã, querido do coração. Quando eu não sou profeta, mas falo boca a boca com o Senhor, ele abre suas asas, eu sou protegido dele. E aí, sabe o que acontece? Ele me defende com os inimigos suas quedas. Antes, obrigado. O Senhor Deus maravilhoso, todo-poderoso, chamou Miriam e chamou Arão e falou: o que você está achando de ser profeta? Eu falo com Moisés, boca a boca, não figura, porque ele é minha semelhança. Ele é minha semelhança. E vocês estão falando dele, não tem temor a mim? Vou calar vocês. Esse é um milagre. A maldição que virou milagre. Você entendeu? Eu estou com a maldição. Infelizmente. Assim, a ira do Senhor contra ele se acendeu. Outra coisa maravilhosa. Já aconteceu algumas vezes que estava tudo maravilhoso, de repente está tudo bem na vida de vocês? É a ira do Senhor contra. Você chamou a ira dele, desonrou ele de alguma maneira. De alguma forma, não existe máscara desfavorável para aquele que é de Cristo. Quem é de Cristo só se dá bem. Repete isso comigo. Quem é de Cristo só se dá bem. É impossível você fazer o bem e algo acontecer de mal para você. É impossível. Essa matemática não funciona com Cristo. Agora, eu posso fazer o bem e ser o mal, porque eu faço bem visando interesses pessoais. Eu faço bem com aquela vontade de fazer para mim. E tudo que eu tenho foi o Senhor que me deu para que eu possa dar para os outros. Eu não tenho nada, eu não sou nada, eu não quero nada, eu quero Cristo. E a nuvem desviou sobre a terra, e eis que Miriam era leprosa como a neve, e olhou para a Miriam, e eis que ela era leprosa. A lepra, naquela época, era a doença mais terrível que existia. Mais terrível, 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 terrível. Não podia conviver com ninguém. Ia definhando aos poucos, não tinha cura. Imagina você morrer vivo, sabe? Vai definhando, definhando. A lepra era uma doença tão grave, tão difícil de conviver, que Moisés estabeleceu uma lei por ordem de Deus, que se você fosse curado da lepra, antes de você conviver com a sua congregação, que você fosse ao sacerdote, ficasse 7 dias, o sacerdote ia lá para o templo, ia lá para o Santo dos Santos, perguntar ao Senhor: Senhor, o pastor Edilson Mariano é leproso, ele pode ficar entre nós de novo? E o Senhor respondia: pode. Aí o sacerdote falava: ele está curado. Se não, não ficava lá, de tão grave. E Miriam, leprosa, simplesmente porque ela foi humana como todos nós e fez simplesmente uma coisinha simples. Será que o pastor tem a barriguinha gorda porque come muito, ou se ele tem algum problema de estômago? Só isso, mais nada! Ou então perguntar para o pastor Wallace: pastor Wallace, o senhor está bem? Coisa simples, para você ver que nós temos que saber como nos tratarmos com o Senhor. Esse Senhor, esse Deus maravilhoso, é o mesmo de hoje, ele não mudou nunca. Ele é por séculos e séculos e séculos. Ele é o princípio e o fim. Ele é a rosa do sarão. Ele é o ovo e o ômega. Ele é tudo. Ele não muda, ele não modifica, ele não se altera. Ele é estritamente eterno. Esse mesmo Deus está disposto a me dar o galardão e me dar chibaco. O mesmo Deus.
E aqui vem a intercessão da igreja. Uma maldição que virou um milagre. Olha o que acontece aqui. Para me terminar. Pelo que Arão disse a Moisés: Ah, Senhor meu, ora não põe sobre nós esse pecado que fizemos loucamente e com que havíamos pecado. Ora, não seja ela como um morto que saiu do ventre de sua mãe, tem metade da sua carne já consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: Ó Deus, rogo-te que a cures. E disse o Senhor Moisés: Se seu pai cuspira no seu rosto, não seria envergonhado 7 dias? Esteja fechado 7 dias fora o real e depois eu recolho. Isso aqui é uma das fases. Se eu fosse um diretor de cinema, eu ia fazer ela 100 vezes. Moisés, no mesmo instante que eles conspiraram contra ele, ele já intercedeu o Pedro, não guardou mágoa nenhuma. Ele já chegou no Senhor: Senhor, eu te rogo, salva ele, Senhor, cura ele, Senhor. E aí vem a maravilha: o Senhor, automaticamente, no mesmo instante, já falou com ele: 7 dias vai falar. O Senhor não questionou Moisés. Moisés foi lá, reclamou. Não, quem intercedeu por ele foi o Senhor. E o Senhor ouve aquele que fala com ele. Repete isso comigo: o Senhor ouve e fala com aquele que pede. Então, queridos, isso para você. Se você tem uma relação com Cristo verdadeira e se intitula íntimo do Senhor, você é um profeta. Não esse profeta de figurinhas, esse do VTT. Esse aí eu nem falo com você, com todo respeito, eu não falo. Mas se você tem o dom de falar com o Senhor, de orar, de pedir coisas para os outros, não para você, de você não reclamar de nada, não preocupar com o carro, não preocupar com funções materiais, nada, o Senhor vai te ouvir na hora. O Senhor me ouve na hora. Eu vulto dizer que o Senhor obedece da mesma intensidade que você obedeceu. Repete isso comigo: o Senhor ouve os meus pedidos na mesma intensidade que eu obedeço os seus mandamentos. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou terminar dizendo o seguinte: assim ninguém esteve fechado fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu até que recolheu Miriam. Porém, depois o povo partiu de Azerote e assentraram o arraial no deserto de Parim. Ela foi curada. Eu te garanto para você, nunca mais os dois conversaram fiados de Moisés. Hoje nós aprendemos 5 verdades. A primeira verdade: se você reclamar de coisas materiais, o Senhor vai te dar. Mas automaticamente vai vir uma maldição para você. Você não vai sofrer dela. Não vai. Se você reclama de barriga cheia, se você reclama por vaidade, por tolice, por meninice, por criancice, o Senhor não vai te ouvir. O segundo: quando eu reclamo, todas as pessoas que estão à minha volta sofrem comigo também. Morrer junto. Terceiro: eu até posso desrespeitar o nome de Deus, mas quem intercede para mim é Deus. Quem vai contra aquele que não trata o profeta não sou eu, é Deus. Meu Deus. O Senhor não desampara aquele que crê nele, aquele que respeita ele, aquele que obedece ele. Ninguém. Repete: o Senhor jamais vai desamparar. Quarto: ainda que eu prevarique, ainda que caia sobre mim uma maldição, o meu pastor, a minha igreja, o meu profeta intercede por mim.